Eu acho que é ruim, né? O momento do Cruzeiro era bom, o Diego Urbano até brincava. Ontem a gente conversava que quando era o Fernando Diniz, tinha jogo do Cruzeiro segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora a fase é boa, né? Aí tem essa brecha aí de 10 dias, num momento bom pro Cruzeiro. Foi até a pergunta que a gente fez pra ele lá na coletiva, na saída do jogo, né, na coletiva depois da vitória sobre o Palmeiras, o que ele pensava a respeito disso, né? Porque ele exige tanto, né, esse empenho dos jogadores para manter esse espírito de competitividade, mesmo, esse ritmo. Sim. Então, o que ele pensava a respeito dessa pausa, até imaginando esse ritmo que, segundo ele, né, esse trabalho que ele pensa assim, né, então pode quebrar um pouquinho desse ritmo. E eu acho que não é bom para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está numa fase maravilhosa que tem jogo quarta e domingo mesmo, vai no que está acontecendo, o time está ganhando, né? Então que siga assim. Para mim não é bom, acho que não é legal, mas o Cruzeiro não tem escolha também, né? Vai fazer. Não tem, né? É um super mundial da FIFA, um dinheiro danado. Coloca para mim a classificação do brasileiro então aqui. Ontem a gente passou de forma rápida por ela e não falamos tanto, mas vamos colocar aqui a classificação para a gente discutir, obviamente, né, se são os favoritos mesmo, se não são, como é que essa tabela está invertida, não está, quem é que pode sair, quem não pode. Enquanto eles colocam para mim essa tabela, deixa eu perguntar para o Lélio. O que você acha, Lélio? É benéfico ou não essa parada do Mundial para o Cruzeiro? Ô, Dimara, isso aí eu acho que é muito relativo. Sabe por quê? Você vai e pega, por exemplo, em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo e o Cruzeiro teve uma paralisação e foi campeão brasileiro. Sim. Agora, o mais estranho ali, inclusive, é que o time chega ao final da temporada meio que assim, né? Sem gás e acaba sendo derrotado pelo Atlético na final da Copa do Brasil. Ele faz o jogo do título contra o Goiás, aqui debaixo de um dilúvio tremendo, inclusive, e já ficou sem pernas pro restante da temporada. Mas, por outro lado, também em 2013 teve a paralisação e foi benéfico. O Cruzeiro não era líder do Campeonato Brasileiro, mas depois da Copa das Confederações ele arrancou e foi campeão. Eu, com sinceridade, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Pode acontecer tudo, né? Pode. Agora, a gente tem outros exemplos de times que estavam embalados e perderam realmente aquela pegada, a força. E hoje o Cruzeiro, ele tá assim, tá sem freio, né? Tá difícil de segurar. Então vamos ver como vai ser feito esse trabalho para a gente ter uma ideia de como o time vai voltar ali por volta de quando? 13 de julho, por aí, né? 13 de julho. Pois é. O Atlético antes, daqui a pouco a gente vai falar do Atlético por causa desse jogo que ele tem que fazer da repescagem da Sul-Americana. Para você, Daniel, porque eu não sei, Lélio, 2003 foi o quê? Foi Copa América, não foi? Porque teve uma parada também, né? Não, 2003 não chegou a ter uma parada, foi quando se começou a discutir muito. Sim, mas com o tempo, eu lembro que a gente foi até pra Foz do Iguaçu com o Cruzeiro, ele ficou treinando lá. Teve sim. É verdade, aí depois o Cruzeiro já volta arrebentando o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Exatamente. Com o show do Alex lá, né? Foi. Verdade. E teve em 2004, teve uma parada também, você se lembra? Era o Paulo César Guzmão, se não me engano, foi Copa América? Foi, Copa América, exatamente. Então 2003 não teve Copa América. Eu não sei o que foi em 2003, teve uma coisa que a gente ficou lá e depois a gente voltou. Que aí o Vanderlei, ele, né, como sempre, um homem à frente do seu tempo, né, criou a seguinte nomenclatura, intertemporada. Foi maravilhoso. Luxemburgo é sensacional. Isso. E em 2004, que foi Copa América, o time estava embalado também, era o Paulo César Guzmão, se não me engano, ele terminou como primeiro na parada e depois voltou, degringolou tudo. Então tem as duas coisas, né? Eu acho péssimo, né? Eu acho péssimo. Quando a gente ouve falar muito de jogadores, ex-jogadores, treinadores e tal, todo mundo dá os dois exemplos, assim. Quando o time perde e tá numa fase ruim, normalmente eles querem que chegue logo o próximo jogo para poder tirar aquela nhaca para ver se sai e tal. E quanto mais tempo, pior. E quando tá ganhando, a mesma coisa.
O time tá ali, como o Lélio disse, sem freio, o time tá embalado, tá ganhando. Custou o Leonardo Jardim achar o time do Cruzeiro, né? A colocar o Caio Jorge na fase que ele tá, Matheus Pereira com o Gabigol entrando, com o meio de campo, com o sistema defensivo montado. O Cruzeiro parou de tomar tantos gols, aí para tudo. Isso pode refletir de um jeito ou de outro? Pode acontecer. Agora, eu preferia, quando é assim, que a coisa fosse tocada, né? Que não tivesse parada. Mas aí nós vamos cair no que a gente sempre questionou, né? Quando tinha seleção brasileira não parava, aí todo mundo descia além. Então tem que parar mesmo, acho que tem que parar. O Super Mundial vai prejudicar a tabela do brasileiro todo? Tem que parar, porque senão viram a zona depois. Então acho que tem que parar, ok, mas pro Cruzeiro não vai ser bom, não. Então vamos ver aqui a classificação atual do Campeonato Brasileiro, sem a rodada, obviamente, que agora a rodada só no dia 12 de junho, dia dos namorados. Aliás, eles puseram a rodada no dia certo, né? 12 de junho. Vai todo mundo pro estádio trabalhar e aí assim. Dia bom, né? Dia ótimo, né, Lélio? O trânsito fica uma beleza. Eu não vou falar, não. Eu pensei, mas não vou falar. Mas como o jogo não é no Mineirão, não tem problema, Dilmara. No caso é verdade. Porque ali é a rota dos motéis. Exatamente, porque costuma, né, Lélio? O público ser maior do que, né, assim, do que realmente aparece, enfim, menor e tal. Bom, aqui, então o Flamengo é o líder, 24 pontos, o Cruzeiro tem 23, o Bragantino 23, o Palmeiras é o quarto com 22, Fluminense tem 20 na quinta colocação, o Bahia tem 18, é o sexto, o Mirassol é o sétimo, tem 18, o oitavo é o Atlético, tem 17, o Mirassol é 17, né? Atlético também 17, Botafogo tem 15 na nona posição, o Ceará 15 na 10ª. Antes de trocar de página, o que te surpreende aqui, Rafa? Desses primeiros aqui, alguma surpresa para você? O Cruzeiro, como começou o Campeonato Brasileiro, me surpreende a segunda colocação. Me surpreende. Como começou o ano, era uma expectativa aí, mas pro Brasileirão me surpreende. Mas a maior surpresa para mim é o Bragantino. Tá, pra mim é o Mirassol, tá? Apesar de eu ter visto não sei se vocês chegaram a ver uma matéria muito legal da estrutura do Mirassol, nessa história ali, né, da academia, ali piscina, fisioterapia, não sei o quê, considerada hoje a melhor estrutura do Brasil, tá? Então, assim, a gente tem um trabalho por trás da história que às vezes a gente não sabe, né? Mas pra mim a surpresa é o Mirassol. Pra você, Daniel, quem é a surpresa? O Mirassol, né? Sem dúvida nenhuma. Porque se a gente pegar aí, o Cruzeiro, a gente até esperava que fosse um campeonato de meio pra baixo, né? O Cruzeiro é surpreendente também. Mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Não dá pra gente... Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Bahia, ok. O Atlético tá ali também, Botafogo, Ceará. Agora o Mirassol, pra mim... Se a gente pegar todo mundo, quando começou o campeonato, o Mirassol é cotado como, sei lá, lanterna, vice-lanterna, vai cair, vai bater e voltar. O Mirassol tá em sétimo, fazendo uma ótima campanha. Pra mim é surpreendente, muito surpreendente. E você, Lélio? É o Mirassol também. E o próprio Bragantino, sabe por quê? O Campeonato Paulista dele foi péssimo. Verdade. O próprio Mirassol também não foi bem no Campeonato Paulista desse ano. Embora, se eu não me engane, tenha chegado às quartas de final da competição e foi eliminado pelo Corinthians. Mas a minha memória pode estar falhando aqui. Duvido. Mas o Mirassol, realmente... Não, se você fizesse uma pesquisa com 100 jornalistas, no mínimo 90 apontariam o Mirassol como um dos rebaixados. Eu, naquela nossa brincadeira, eu coloquei o Mirassol como rebaixado. Acho que todos nós, né? Todos nós. Aliás, tivemos poucas unanimidades, se eu não me engano. Uma delas foi o Mirassol. É verdade. É verdade, foi mesmo. Segunda página aí, gente, vamos ver. Aí você tem o Corinthians, 11ª posição, 15, mesma pontuação do Grêmio, 12º, São Paulo, 13º, 12, Inter, 11 pontos, o Vasco tem 10, o Vitória tem 10, o Fortaleza tem 10, o Santos tem 18, o Juventude tem 19, o Sport Recife 3. Já vou dizendo que para mim a grande surpresa é essa aqui, ó, o Internacional com 11. Eu coloquei o Internacional na briga pelo título. E você? Eu também, para mim o Inter. É a sua surpresa. Sim. Lógico, né, gente? O Fortaleza também perdendo desse jeito com o Voivoda também é estranho. Mas, né? Agora, na minha concepção aqui é o Inter. Pra você, Lélio? Olha, eu vou te falar que o Inter também eu colocava brigando pelo título, mas eu tenho, na verdade, uma grande decepção.
que é o Sport Clube do Recife. Porque o time vinha bem jogando com Pepa e olha aí, 3 pontos Lanterna. Em 33 disputados. É quase rebaixado, Pô, né, gente? Virtualmente. Como é que sobe isso? Antes do campeonato completar 1/3. Quer dizer, é uma vergonha, né? Eu acho também. E você, Dani? A gente podia dizer que o Santos seria também uma grande decepção. Se o Neymar estivesse jogando mesmo, então, né? Os caras que até pelo nome, né? Primeiro porque é o Santos, né? Nós estamos falando do Santos Futebol Clube, não estamos falando de qualquer time. E segundo, porque contratou o Neymar lá, então esperava-se. Mas também não sei se esperava-se muito, não, né? Porque o início de temporada do Santos. Agora, o Fortaleza, pra mim, tá nessa situação aí, vou te contar, viu? O início de temporada do Fortaleza foi muito ruim, né? Perdeu lá o Campeonato Cearense, não foi eliminado da Copa do Brasil e tal. Então, o início de temporada, por mais que ele tenha se classificado na Libertadores, aos trancos e barrancos aí na Bacia das Almas, mas tá aí na zona de rebaixamento, sinceramente, eu não esperava o trabalho do Vojvoda desse jeito, não. Acho que todo mundo não esperava. Vamos ver, né? Porque o Vojvoda, ele já teve em outras situações no Fortaleza. Ele foi mantido, tem uma relação muito boa aí com a direção do Fortaleza. Vamos ver nessa situação o que vai acontecer por lá. Pedir pra galera trocar, né, Rafa, porque a gente fez uma arte também do caminho do Cruzeiro, para que vocês tenham aí noção, né? A gente falando aí do que, na verdade, não é sequência do Galo, tá, gente? É sequência do Cruzeiro. Arruma aí pra mim, depois vocês voltam com a arte, por favor. Essa sequência do Cruzeiro. Pode tirar a arte, daqui a pouco a gente volta com essa arte. Porque a gente, claro, né, fica na dúvida, todo mundo aí, das possibilidades de cada time, né? E a gente fez isso para se ter uma ideia aí do que é o caminho do Cruzeiro. Você tá lembrado de cortes aí ou eu vou abrir aqui? Vou abrir aqui a arte para você, tá? A sequência dos próximos 9? Vamos. Aí você me aperta. Não, mas a gente mas aí você tem os jogos pelo Brasileirão, né? Esse aqui, a sequência, acho que são dos próximos 9 jogos. Aí dos 9 são 7 Brasileirão e 2 da Copa do Brasil, né? Os 2 no finalzinho do mês de julho contra o CRB e depois já início de agosto, né? Então o Cruzeiro pensando já na Copa do Brasil, depois tem uma sequência forte, né? Joga agora contra o Vitória, né? O próximo jogo encerra até a paralisação, depois tem Grêmio, aí tem uma sequência forte, Fluminense, outros times de camisa pesada também, então tem uma sequência forte sim, o Cruzeiro, para tentar manter, né, essa boa fase, até aqui 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, para seguir brigando pelo menos na parte de cima da tabela e por que não, né, já nessa volta na liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade. Então, essa sequência do Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro tem Copa do Brasil, onde o adversário é o CRB, e tem o Campeonato Brasileiro, né? São as duas principais competições nacionais, né? Em que o Cruzeiro tem aí a sua participação. Vale sempre lembrar, o Cruzeiro é o maior vencedor de Copa do Brasil. A equipe que poderia se aproximar dele, né, ou ficar igual ao Cruzeiro é o Flamengo, que é exatamente o adversário. Tá aí agora a nossa arte? Vamos lá então. O Grêmio também, né, mas o Grêmio já... o Grêmio já saiu, por isso que eu tô dizendo. A única equipe que está classificada na Copa do Brasil, que pode chegar e se igualar ao Cruzeiro, é o Flamengo, exatamente o adversário do Atlético. Então, nós temos então o jogo com Vitória, né, Rafa, que você falou. Depois, na volta do Mundial, é o Grêmio, também brasileiro. Mineirão. Né, Mineirão. Depois é o Fluminense, esse jogo era Rio de Janeiro, ou seja, tarefa do Cruzeiro não é fácil não, né, gente? Também brasileiro não tem jogo fácil. Aí depois é o Juventude, esse jogo também no Mineirão, onde a torcida tá fazendo muita diferença, né? O Cruzeiro tem a terceira melhor média de público do Brasileirão. Exatamente. E depois aí tem o Corinthians lá em São Paulo, Corinthians que a gente não vai saber ainda como é que vai estar, né? Nesse momento tá uma questão ali de bastidores, quem será o presidente, quem não é, como é que vai ser, o Corinthians não tá, o Corinthians do Dorival Júnior, né? O treinador tá ok, mas os bastidores só Deus na causa. Aí depois tem o Ceará, que hoje tá brigando lá embaixo, né? Depois você tem, aí sim, Copa do Brasil. Então o Cruzeiro faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos antes da Copa do Brasil contra o CRB. Primeiro jogo Mineirão,
É isso, né? É isso. Depois ele tem o Botafogo pelo Brasileiro, também nada fácil, esse jogo no Rio de Janeiro. E depois aí ele tem o jogo da volta do CRB, que acontece em Alagoas. Então o Cruzeiro decide a vaga da Copa do Brasil em Alagoas. Que sequência, hein? Que sequência. E aí grandes times, né? Grêmio, Fluminense, Corinthians, Botafogo, de camisa pesada também, né? E aí, fora de casa, enfrentar, por exemplo, o CRB, valendo uma vaga, o próprio Vitória, né? Que tá na parte de baixo, mas, enfim, é sempre difícil jogar lá, né? Então, isso. É complicado. E aqui a gente tem sequência de quarta e domingo, né? Sim, isso aí depois do Mundial vai ser... Acabou. É quarta e domingo, porque tem que recuperar o tempo perdido, Daniel Seara. Depois do Mundial, o calendário já vai ser exprimido, né? Isso. Depois do Mundial vai ser jogo em cima de jogo, né? E aí, se for classificando na Copa do Brasil, vai continuando dessa forma, né? Agora, assim, a gente vê Grêmio, Fluminense, beleza, Corinthians e tal, mas é o Cruzeiro, né? Nós estamos falando do Cruzeiro. Claro. Então, a preocupação é dos dois lados. O Fluminense, o Cruzeiro vai pegar o Fluminense. Beleza, mas o Fluminense vai pegar o Cruzeiro. Na fase como tá, na fase que tá. Não sei como é que vai estar depois do Mundial, mês parado e tal. Mas o Cruzeiro vem nesse embalo aí. Então não é pra também... Pô, o Cruzeiro vai jogar no Maracanã com o Fluminense. Nossa, não. O Cruzeiro vai lá e vai encarar o Fluminense. Ou se fosse hoje, pra mim o Cruzeiro seria favorito contra o Fluminense mesmo no Maracanã. Eu acho que ele é favorito aí nesse caso aí contra quase todos, né? Se você imaginar... Eu não sei como é que vai ser depois da parada. Exatamente, né? Porque a gente tem que imaginar que o Cruzeiro terá reforços e vai ter reforços, tá? Pode sair gente? Pode sair gente, mas ele terá reforço. Se você imaginar isso no trabalho do Léo Jardim, Lélio, essa sequência aqui do Cruzeiro é um só, né, que é antes do Mundial, o restante é pós-Mundial, é tudo diferente, né? Tudo. Para os adversários também, né? Mas, por exemplo, o Fluminense, ele ainda deve se reforçar, né? Também. Mundial. Eu só não o sei Botafogo, né, que tá ali. Mas aí o Botafogo, depois do Mundial, ele já volta sem 13, se eu não estiver enganado. Que vão jogar, ficaram só pro Mundial. Porque o Igor Jesus, o Jair e o Cuiabano, eles vão pra Inglaterra. Vão defender o Nottingham Forest, que é um time bicampeão europeu, pra quem não sabe. Mas o Corinthians, por outro lado, é um time que sob a administração ali do Dorival Júnior pode melhorar bastante ainda, né? E ele tem essa capacidade, sem contar os jogadores que o Corinthians tem. Você sabe a minha opinião, o povo fala que eu fico fazendo média. Não, o Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis. Inclusive contra o Juventude aqui, contra o Ceará aqui, contra o CRB pela Copa do Brasil. E como o Rafa disse, jogar lá no Barradão não é fácil não. Onde inclusive o Cruzeiro foi campeão brasileiro, ou naquela ocasião, tricampeão brasileiro em 2013. No intervalo, né, Léo? No intervalo. Porque o Grêmio jogou mais cedo, não podia ganhar. O Cruzeiro foi pro intervalo, quando voltou já era campeão brasileiro. Já era campeão. E assim, se você pegar individualmente aqui, fazendo esse exercício, né, Rafa? Você tem ali o Fluminense que deve se reforçar. Tô falando de quem a gente já sabe que tá mexendo e consegue ver até algumas contratações. No caso do Corinthians, ele tá sem dinheiro, né? E tá uma confusão danada. Mas a gente sabe que também tem lá os seus mecenas, né? E vai estar pressionado, né? Nessa volta. Tem o Botafogo, que tem o Mundial, como o Lélio disse, ele volta sem 3. Só que o dono dele, né? O poderoso, ele desce aqui com uma bacia de jogador. E aí, meu filho, só Deus na causa. Então, e o Cruzeiro, obviamente, que também vai se reforçar, deve ter pelo menos aí um zagueiro, um jogador de meio campo, é isso, né? É isso. E mais um meia, né? É isso. É o que parece que o Cruzeiro tá trabalhando aí para se reforçar. Então, muita coisa pode mudar.